Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal do CardioSite. Eu me chamo Anderson Luiz e mais um vídeo da série TEC, título de especialista em cardiologia, para você que está estudando, está se preparando para realizar a prova de obtenção de título de especialista em cardiologia. O objetivo nosso aqui no canal é trazer aqui as questões das provas dos últimos anos, resolver aqui e ajudar você nessa preparação, tá? É importante que você estude aí todo o conteúdo teórico do TEC, né? Mas também que você realize aí as questões das provas dos últimos anos, tá? De título de especialista. Isso é fundamental. Então a gente vai trazer aqui as questões, a gente vai resolver e a gente vai fazer um resumo sobre aquele tema, tá certo? Isso tudo com o intuito aí de ajudar você a conquistar definitivamente o tão sonhado título de especialista em cardiologia. No vídeo de hoje a gente vai ver a questão número 6 da prova do TEC de 2014 e o assunto é prognóstico da doença arterial coronariana no teste ergométrico. Se você gostou, então eu peço que você já deixe aqui o seu like, inscreva-se no canal para dar aquela força para o CardioSite, não esqueça de acionar o sino das notificações para você ser avisado toda vez que a gente postar um vídeo aqui no canal e também compartilhe esse vídeo com seu amigo ou sua amiga que também vai realizar a prova de obtenção do título de especialista em cardiologia, tá certo? Muito bem, então a questão número 6 da prova do TEC de 2014 tem o seguinte enunciado. No teste ergométrico são considerados parâmetros de prognóstico adverso na doença coronariana multivascular, exceto. Então, é um enunciado bem curto, isso não é comum na prova do TEC, pelo contrário, os enunciados da prova são enunciados grandes, às vezes as alternativas elas também são grandes, né? A prova do TEC são 120 questões, tá? É uma prova muito cansativa, por isso que você deve, né, fazer aí um treinamento em cima das provas dos últimos anos, exatamente para você ir se habituando, né, a esse formato de prova, tá? Muito bem, então a questão ela quer saber qual das alternativas abaixo não é sinal de mau prognóstico, né, na doença arterial coronariana, né? Porque está pedindo ali exceto, então quer saber qual que não é, tá? Então vamos ler aqui as alternativas. Letra A, interrupção do exame por angina com menos de 5 METs. Letra B, queda sustentada da pressão arterial sistólica maior ou igual a 10 milímetros de mercúrio ou abaixo dos níveis de repouso. Letra C, depressão do segmento ST maior ou igual a 2 milímetros, observada com carga menor que 5 METs. Letra D, taquicardia ventricular sustentada. E, por fim, letra E, supradesnivelamento do segmento ST em AVR. Então tá aí as alternativas, quer saber aí qual dessas alternativas não é sinal de mau prognóstico, né, na doença arterial coronariana, tá? Durante a realização do teste ergométrico, tá certo? Muito bem, então quando a gente está se preparando para realizar a prova de título de especialista em cardiologia, né, lá no edital, geralmente ele traz aí 3 bibliografias, tá? Uma é o próprio livro texto, né, da SBC, o livro aí de Tratado de Cardiologia da SBC, né? O outro livro é o Tratado de Cardiologia do Brown, tá? E a outra recomendação são as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia. O que eu recomendo? Se aquele assunto que você está estudando tem na diretriz, então estude pela diretriz. Se não tem, aí você vai para o livro texto. Por quê? Porque geralmente, né, na diretriz tem aqueles destaques, aqueles pontos mais importantes, e os caras eles copiam aquilo ali e colocam na prova. Por isso, se aquele assunto tem na diretriz, então estude pela diretriz. Por exemplo, fibrilação atrial. A gente tem aí a diretriz de fibrilação atrial. Então estude pela diretriz. Semiologia cardiovascular, não tem diretriz de semiologia cardiovascular. Aí você estuda pelo livro texto, tá? Mas se o assunto tem na diretriz, estude pela diretriz. Em relação ao teste ergométrico, nós temos a terceira diretriz, né, de teste ergométrico, que foi publicada em 2010, tá certo? E eu vou mostrar de onde ele tirou aí a questão. Ele tirou a questão aí, ó, da página 15 da diretriz de 2010, tá? Essa diretriz ainda tá valendo. Então ele tirou da página 15, primeiro parágrafo, tá? Primeiro parágrafo. Então eu peguei esse parágrafo, copiei, vou colocar num slide, vou ampliar e vou dividir para facilitar aí o teu entendimento, tá certo? Então tá aí, ó. Então o primeiro parágrafo da página 15 é esse aqui.
no contexto da doença arterial coronária, são considerados sugestivos de mau prognóstico e ou doença multiarterial na presença de. Então vamos lá, né? Então perceba que eu dividi, né? São 7 itens, né, que são aí característicos de mau prognóstico durante a realização do teste ergométrico, tá? Quando a gente tá falando aí de doença arterial coronariana. Então vamos ler aí item a item. Item 1. Incapacidade de realizar exercício com gasto energético estimado de pelo menos 5 METs, a não ser que o indivíduo seja um idoso sedentário. Então, é aquele paciente, né, que tem o quê? Baixa capacidade funcional, ou seja, muito baixa capacidade funcional, que não atinge aí 5 METs, tá? Então, excetuado aí aquele paciente idoso sedentário, né, a diretriz mesmo já coloca isso, aquele paciente idoso, muito idoso sedentário, a gente aí não leva em consideração. Mas se não for isso, o paciente tiver baixíssima capacidade funcional, isso é sinal de mau prognóstico para a doença arterial coronariana. Vamos para o item 2. Incapacidade de se atingir pressão arterial sistólica maior ou igual a 120 milímetros de mercúrio. Então a gente sabe, né, que durante a realização do teste ergométrico, né, a gente vai aumentando o esforço, a pressão arterial sistólica, ela vai subindo, tá? Mas a incapacidade do paciente de não elevar a pressão arterial sistólica, né, acima de 120 milímetros de mercúrio, significa aí também o quê? Mau prognóstico quando a gente está falando aí de doença arterial coronariana, tá? Item 3. Segmento ST infradesnivelado com morfologia descendente maior ou igual a 2 milímetros, com duração igual ou superior a 5 minutos na recuperação, em 5 ou mais derivações em indivíduo com capacidade funcional menor que 6 METs, tá? Então é aquele paciente, né, que tem um infradescendente, né, no eletrocardiograma maior ou igual a 2 milímetros, tá? Esse infra, ele aparece no esforço e demora a desaparecer na recuperação, né? Veja aí que ele fala aí mais de 5 minutos para voltar à linha de base aí, o infra de ST, tá certo? E aquele paciente, né, que além de ter isso, ele tem uma baixa capacidade funcional menor que 6 METs, tá? Então isso também é sinal de mau prognóstico. Então vamos para o item 4. Hipotensão igual ou maior que 10 milímetros de mercúrio em relação aos níveis de repouso. Então o que ele quer dizer? É aquele paciente que apresenta, né, queda da pressão arterial no intra-esforço. Então começa lá a se exercitar, a pressão vai subindo, subindo, a pressão arterial sistólica, e de repente tem o quê? Uma queda da pressão arterial sistólica, tá? Então no cenário aí de uma doença arterial coronariana, tá? Isso aí é um sinal de mau prognóstico, tá? Então queda aí maior ou igual a 10 milímetros de mercúrio, né, em relação aos níveis de repouso, tá? Muito bem, item 5, né? Elevação do segmento ST na ausência de infarto prévio com onda Q, né? Então é o supra de ST, aquele supra de corrente de lesão subepicárdica, tá? Característica aí do infarto, que a gente está acostumado a ver infarto com supra, né? Então, é o supra de ST, tá? Excetuado, claro, aqueles pacientes, né, que já infartaram e que eles têm onda Q patológica no eletrocardiograma, tá? Então, onde tem onda Q patológica, a gente não considera ali o supra de ST, tá certo? Mas naquele paciente que não tem onda Q patológica e suprou, né, com aquela característica, tá, de corrente de lesão subepicárdica, isso é sinal de mau prognóstico, tá? Item 6, sintoma de angina típica limitante, né? Então aquele paciente que desenvolve o quê? Aquela precordialgia, né, constritiva, tá? Durante a realização do teste ergométrico, e isso aí limita o paciente não consegue ir adiante, ele tem que parar o exercício. Então, sintoma de angina típica, né, limitante é sim sinal de gravidade, né, sinal de mau prognóstico. E por fim aí, o item 7, taquicardia ventricular sustentada, reprodutível ou sintomática, tá? Então, bem claro, o paciente que faz aí uma taque sustentada durante a realização do teste ergométrico, né, é sinal de mau prognóstico quando a gente está pensando aí em doença arterial coronariana, tá? Então vamos lá, né? Então ele quer saber aí na questão qual é das 5 alternativas que não é um sinal de mau prognóstico, não é um sinal de mau prognóstico, tá? Então vamos lá, vamos ver aí item a item, vamos comparar com a diretriz. Então vamos lá. Alternativa A, interrupção do exame por angina com menos de 5 METs, tá? E aí a gente vai lá na diretriz, tá lá, ó, item 6, sintoma de angina típica limitante, tá? Então, isso aí, né, é sinal de mau prognóstico. Como ele quer o exceto, então a gente, o quê? A gente corta esse item, não é essa a resposta.
Letra B, queda sustentada da pressão arterial sistólica maior ou igual a 10 milímetros de mercúrio ou abaixo dos níveis de repouso. E aí vamos lá na diretriz, está lá, item 4, hipotensão igual ou maior que 10 milímetros de mercúrio em relação aos níveis de repouso, tá? Então, a letra B também não pode ser o gabarito, então a gente corta. Letra C, depressão de segmento ST maior ou igual a 2 milímetros, observada com carga menor que 5 METs, né? Então vamos lá, vamos ver o que tem na diretriz. Está lá, item 3. Segmento ST infradesnivelado com morfologia descendente maior ou igual a 2 milímetros, com duração igual ou superior a 5 minutos na recuperação, em 5 ou mais derivações em indivíduo com capacidade funcional menor que 6 METs, tá? Então, né, a letra C também não pode ser o gabarito, porque também o quê? É um sinal de mau prognóstico. Então a letra C a gente corta. Letra D, taquicardia ventricular sustentada. Tá? Então vamos para a diretriz, vamos ver o que a diretriz fala. Tá lá, item 7, taquicardia ventricular sustentada, reprodutível ou sintomática, né? Então a letra D também não pode ser o gabarito, então só restou a letra E, supradesnivelamento segmento ST em AVR, tá? Então vamos lá na diretriz, né? A diretriz aí não fala absolutamente nada sobre esse assunto, só que tem um detalhe, né? O paciente que apresenta um supradesnível do segmento ST em AVR, ele pode ter doença arteriocoronariana ou ele não ter. Vai depender aí de outros critérios, né, clínicos, critérios hemodinâmicos, critérios eletrocardiográficos. Então, por exemplo, se o paciente tem um supra de AVR, né, e tem um infra lá de parede inferior, um infradescendente, maior que 2 milímetros, né, de desnivelamento, claro que a gente vai valorizar esse supra de AVR, tá certo? Agora, se apresenta um supra de AVR sem outros critérios hemodinâmicos, clínicos ou eletrocardiográficos, né, que possa sugerir aí a presença de doença arterial coronariana, então o paciente ele pode ter um supra de AVR e não ter o quê? Doença arterial coronariana, tá? Então por isso aí que o gabarito é a letra E. Muito bem, chegamos aqui ao final desse vídeo, tá? Eu espero muito que você tenha gostado. O objetivo nosso aqui é exatamente aí fazer revisão em cima das questões do TEC para ajudar você, né, a conquistar definitivamente, né, o tão sonhado título de especialista em cardiologia. Não deixe aqui de curtir esse vídeo se você não curtiu ainda. Inscreva-se no canal caso você ainda não se inscreveu e não esqueça de acionar o sino das notificações. E compartilhe esse vídeo aí com seu amigo ou com a sua amiga que também vai realizar a prova de título de especialista em cardiologia, que você também vai estar ajudando o seu amigo ou a sua amiga a conquistar aí o tão sonhado título de especialista em cardiologia. Espero que tenha gostado, forte abraço e até a próxima!